Olá, seja bem-vindo ao canal Futuro Enigma. Em meio a toda essa confusão de avistamentos nos Estados Unidos, revelações inéditas de um suposto delator de uma equipe de engenharia reversa dos Estados Unidos está dando o que falar. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Nos últimos dias, avistamentos de fenômenos aéreos não identificados têm deixado o mundo inquieto, principalmente na região de Nova Jersey e Nova York. Esses objetos estariam sobrevoando cidades e até mesmo causando interferências nas transmissões de rádio. Apesar dos objetos estarem sobrevoando as cidades e pontos estratégicos militares há cerca de quase um mês, deixando grande parte da população apavorada, as autoridades seguem afirmando que não existe nenhum risco iminente e que seriam apenas drones comuns de robistas, alegando que está tudo sob controle. Segundo as autoridades, a possibilidade de que seja algo alienígena ou extraterreno ou intraterreno é muito improvável, afinal, isso não existe. Mas analisando o ir e vir dos drones do oceano, podemos deduzir que existe sim alguma estrutura submersa naquela região e que não estaria sendo detectada pelo radar, ou já sabem e não querem nos falar. Houve até quem dissesse que os drones seriam do Irã ou da Rússia, tudo para amenizar essa situação misteriosa de avistamentos de objetos luminosos realmente muito estranhos. Bolas de luz que se multiplicam no céu. Veja isso aí. Right there. Hold on. Let me see if I can focus in. You know that. Jesus. God, I'm looking at this. I can't believe it. It's not a what's the name? Did y'all Oh my God, there's more coming. look at this? What my is God. it? Planes don't look that color. O que seria isso? O que você acha que é isso aí? Recentemente, em abril do ano passado, um suposto funcionário de uma divisão especial secreta ligada à engenharia reversa teria vazado informações do departamento que ele trabalhava. Esse funcionário anônimo estaria com uma doença terminal e por esse, entre outros motivos pessoais, havia resolvido contar um pouco do que sabia aos participantes de um fórum chamado 4chan. Imediatamente, muitos participantes começaram a indagá-lo, mas claro que na época poucos acreditaram em sua história, de que ele realmente seria um funcionário de um departamento secreto. Mas ele disse: vocês vão lembrar de mim quando as coisas começarem a acontecer. E o fato é que muitas de suas afirmações parecem se encaixar muito bem com o momento que a gente está vivendo. Segundo as informações que ele passou, enormes naves estariam submersas no oceano, sendo utilizadas para a construção de pequenas naves fabricadas sob medida para tarefas específicas aqui na Terra. Inclusive, ele disse que uma dessas estruturas estaria posicionada no Triângulo das Bermudas e já estaria ativa há mais de um século. Então vou trazer para você várias questões que ele respondeu para os participantes do fórum, revelações impactantes sobre a tecnologia dessas naves, suas operações aqui no planeta e a realidade que o governo estaria escondendo da gente. Segundo esse homem, ao ser questionado quanto ao que seriam os orbes de luz que têm sido avistados em vários lugares do mundo, ele afirmou que esses orbes não são tecnologia humana, mas sim ferramentas de monitoramento e execução de tarefas desses seres usados para monitorar território, minerar ou outras missões. Das características desses orbes, luzes intensas e facilidade de manobras em alta velocidade e que na verdade teriam diversas formas, mas ele os costumava chamar de martelo. E ao emitirem suas luzes incrivelmente fortes, eles ficam com uma aparência esférica. Ainda segundo ele, esses orbes podem emitir cores diferentes conforme cada tarefa que estão realizando naquele momento. Por exemplo, a luz laranja seria um modo para mineração ou escaneamento biológico, possuindo uma tecnologia para extrair minerais com uma precisão espantosa, sem deixar sujeira e nenhum vestígio no local da mineração, algo realmente impressionante. Podem também detectar seres vivos à distância, podendo até mesmo escanear seus corpos como se fosse um raio-x, conseguindo até mesmo ver o coração da pessoa, o animal, e o sangue correndo em suas veias, e quando estão em missões dessa categoria também podem fazer abduções se tiverem interesse naquele espécime, seja uma pessoa ou um animal. Ele também disse que é provável que nesse momento que a gente está vivendo, eles estejam querendo forçar um reconhecimento por parte dos governos da sua existência para a sociedade, e isso provavelmente está ligado também a preocupações com o nosso planeta, já que somos, para eles, uma espécie considerada autodestrutiva e estaríamos beirando também um conflito nuclear, o que poderia prejudicar o planeta como um todo. Esse homem disse também que a China havia conseguido resgatar um desses orbes e após diversos experimentos e tentativas frustradas, até mesmo chegando a explodir um desses experimentos, havia conseguido então com sucesso realizar engenharia reversa desse equipamento de mineração.
Os orbes geralmente mineram ouro, mas já foram encontrados carregados também com ferro e prata. E ainda falando desses orbes, o homem mencionou que as cores de fato indicam a ação naquele momento. Segundo ele, a cor vermelha indicaria que o orbe está em modo de alerta, atento aos seus arredores, mantendo distância para que possa concluir a sua missão naquele momento sem nenhum incidente. Mas se confrontado, pode sim atacar. Por isso, numa situação dessas, é melhor se afastar e deixá-lo ir, pois um confronto geralmente é fatal. Esses orbes também podem identificar ameaças à distância e até mesmo podem ver as feições do rosto de uma pessoa e saber se ela está com intenções de atacá-los. Agora eu me pergunto, será que grande parte da nossa evolução tecnológica em tão curto espaço de tempo nos últimos 100 anos pode ter vindo de engenharia reversa e auxílio de seres muito mais evoluídos do que nós em algum tipo de acordo de colaboração com os governos? O que você acha disso? Perguntaram mais a respeito dessa tal de nave-mãe no oceano, essa nave-fábrica, e ele disse que essas máquinas são encarregadas de construir naves, assim como os orbes, para as missões, e que tudo isso é feito sob medida para cada caso e cada missão. Ele diz também que as naves retornam à base após cada missão, e se havia só aquela missão para a sua aplicação, elas voltam, são desmontadas e novamente derretidas num calor tão intenso que a gente não consegue produzir aqui na Terra, e posteriormente o material é readequado, remodelado para outras futuras missões, criando então uma nova nave também sob medida conforme a necessidade da próxima missão. Algo realmente espantoso. Ele falou que uma dessas instalações submersas está posicionada na região do Triângulo das Bermudas. Aí você começa a unir os pontinhos, né? Segundo ele, essa também seria a resposta para a maioria dos desaparecimentos naquela região, pois toda vez que algo se aproxima demais da localização dessa instalação, seria imediatamente neutralizado, praticamente desintegrado. De acordo com o relato, houve um certo momento que o governo enviou 5 jatos e um submarino para averiguarem essa situação, mas, infelizmente, parece que eles estavam voando, se comunicando normalmente e, de repente, desapareceram. Foram neutralizados instantaneamente. Segundo esse homem, o modo de ataque é tão rápido e eficaz que as pessoas nem chegam a sentir dor, simplesmente são desintegrados, apagados do mapa. Agora, ainda se falando da construção dessas naves, ele mencionou que envolve muitos elementos que não existem aqui no nosso planeta e alguns recursos apenas podem ser extraídos da Terra. Segundo ele, essa instalação seria um lugar tão avançado, mas tão avançado que a sua construção e acabamento metálico são impossíveis de reproduzir com a nossa tecnologia atual. E um detalhe espantoso, ela não enferruja e nem envelhece mesmo estando em alto mar. Inclusive serve para o resfriamento dos processos de fabricação, ao que tudo indica. Segundo ele, essa nave imensa também tem condições de viajar pelo espaço. Foi perguntado também sobre o combustível, a fonte de energia dessas naves, e ele respondeu que o elemento 115, o moscóvio, seria o combustível normalmente utilizado pelas naves, por ter ação antigravitacional e que geralmente seu depósito é encontrado próximo ao motor das naves. Em laboratório, o elemento 115 ainda é um elemento muito instável, tendo seu efeito registrado por segundos apenas. O homem citou até Bob Lazar, disse que ele estaria certo, mas que, porém, só o fato de mencionar o nome dele dentro lá do seu setor, ele poderia ter problemas com isso. Outro participante do fórum também questionou sobre que tipo de armas eles têm. Ele então citou que ferramentas hostis foram encontradas dentro das naves, mas que essas armas eram retiradas por uma equipe que chegava ao local das quedas antes da chegada da equipe que esse homem pertencia. E por este motivo, ele não havia tido contato com nenhuma dessas ferramentas, armas, mas que sim, existiriam armas poderosas de energia, como phasers ou lasers portáteis. Esse homem fazia parte de uma equipe de engenharia reversa e sua equipe era acionada toda vez que uma nave caía. Segundo ele, sua equipe era a segunda equipe a ser acionada. A primeira equipe se encarregava de retirar os corpos dos alienígenas e armamentos que pudessem estar na nave, e a equipe dele vinha depois para retirar os comandos e parte tecnológica da nave. Após vinham mais 2 equipes que se encarregavam de resgatar, literalmente, a nave, muitas vezes desmontada.
E normalmente a principal missão dessas naves aqui na Terra era a mineração. Mas o homem também disse que os extraterrestres estão presentes toda vez que existe o risco de um conflito atômico ou nuclear para evitar que o ser humano acabe com o planeta. E também se manifestam em regiões onde estão ocorrendo surtos de doenças ou até mesmo locais com radiação. E em específico nesses casos, eles podem até mesmo optar por abduzir indivíduos para experiências e estudos a respeito do que estaria acontecendo ali naquela região, naquele momento. Ele disse que esses seres se manifestam e agem como se fossem zeladores de um zoológico. Eles nos monitoram constantemente. Enquanto estamos nos comportando bem e tudo está seguindo normalmente no processo evolutivo, tudo ok. Caso contrário, eles entram em cena para acalmar os ânimos e estudar o que estaria acontecendo e qual providência tomar em relação às nossas atitudes ou ao que esteja acontecendo aqui na Terra. Por isso, talvez constantemente são vistos monitorando a atividade atômica e nuclear e até mesmo lançamentos de foguetes e incursões espaciais. Em alguns casos, interferem diretamente em lançamentos, como nesse caso aí. Veja isso, imagens reais, aconteceu mesmo. Agora, se falando na sua comunicação, o delator citou que esses seres utilizariam interfaces digital-mental, onde operariam máquinas simplesmente pensando no que desejam, mas para isso precisariam estar totalmente concentrados, porque com a mínima perda de foco, já o equipamento não funcionaria corretamente conforme a solicitação. Acredita-se que se comuniquem também entre si por telepatia, na maioria das vezes. Perguntado sobre qual raça seriam esses seres, este homem também diz que nos casos que ele presenciou, em sua maioria, seriam greys, com as características já popularizadas: cabeça grande, baixa estatura, pele acinzentada, olhos negros grandes e amendoados. Ele contou também que certa vez havia visto alguns desses seres que haviam sido capturados, mas nunca chegou a ver um deles vivo. Porque nestas missões houveram casos que, ao cair uma nave, a primeira equipe chegou para o resgate e foram atacados pelos seres que ainda estavam vivos. E por isso a norma é que, quando há sobreviventes, eles esperem eles morrerem para depois entrar na nave. Constatou-se também que, de fato, eles não se preocupam com perdas, ou seja, se uma nave cai e os seres estiverem vivos, eles não se manifestariam de nenhum modo para resgatá-los ou recuperar a nave. Comentou que hoje em dia é raro uma nave tripulada, a maioria é controlada à distância. Perguntaram também se esses seres têm sentimentos, e o homem disse que com certeza sim, que eles podiam ser irritados, mas disse que eles não parecem ter empatia conosco e pôde constatar isso pelos meios cruéis de abdução que eles utilizam, com aparelhos que causam dor extrema aos abduzidos. E eles não estão nem aí. Com implantação de chips ou cápsulas em seus organismos e sem nenhum tipo de anestesia. Ainda se falando em abdução, ele disse que eles também têm meios de provocar tipo um AVC na pessoa, onde a pessoa começaria a se portar como se fosse um bebê, perdendo totalmente a noção das coisas por um período, enquanto eles fazem suas experiências. Cogita-se também que já há muitas décadas existe um tipo de acordo com alguns governos, onde se trocam informações de tecnologia por favorecimentos a eles em algumas regiões. E eu estou falando disso em vários âmbitos. Sendo assim, conseguiam manter uma aparência de controle sobre essa situação até hoje. Mas agora pode ter chegado um momento onde precisamos passar de fase e seria necessário aumentar a consciência da humanidade quanto à preservação do planeta, aquecimento global, conflito e até mesmo o uso de armas nucleares. Estaríamos então, nesse momento, no limite, mas parece que a humanidade não age com interesse em colaborar ainda assim. Há quem acredite que esses seres estariam cobrando certas condições dos governos que não estão se preocupando com a atual situação, e então eles estariam se manifestando publicamente para gerar pressão em cima das autoridades para o desacobertamento de sua presença aqui na Terra. Mas os governos, pelo visto, vão seguir negando a sua existência, provavelmente recuando em relação a algumas ações que estariam ferindo as normas impostas por eles para amenizar
as manifestações. Ou caso contrário, veremos uma situação aí ainda mais caótica daqui para frente, se falando em avistamentos de OVNIs, né? E aí provavelmente, gente, até mesmo com algum conflito ou demonstração do poder deles. Esperamos que não. Eu, pessoalmente, acho que se esta situação estiver realmente ocorrendo, não acredito que a gente chegue ao ponto de um conflito com eles, porque se os governantes tiverem um pingo de bom senso, vão optar por amenizar a atual situação, principalmente retrocedendo em alguns projetos nucleares, pois é algo que favorece e protege a todos. Ainda seguindo com o nosso assunto, esse homem disse que tudo indica que para eles o que importa é o planeta. Eles não estariam preocupados somente com a humanidade. As atitudes até então deles demonstraram isso. Como zeladores do planeta, do modo que eles agem, eles só intervêm quando a crise é muito grande e pode causar um mal irreparável à Terra. No departamento desse homem no governo, ele disse que eles monitoram amplamente a saída e chegada de naves aqui na Terra, até mesmo torcendo para que alguma caia, que é quando eles resgatam as naves, os corpos e realizariam operações de engenharia reversa. As evidências de todas essas tecnologias descritas aqui deixaram muitas perguntas. Quem realmente controla tudo isso? O que mais está sendo escondido de nós? O que vai ser feito daqui para frente para normalizar essa situação toda? O que está previsto para 2025? Não sei. E você, faz ideia? Então deixa aqui abaixo o teu comentário. Quero saber o que você acha a respeito de tudo isso. Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Futuro Enigma com o teu amigo Henrique Brasil. Forte abraço e tudo de bom!